Oi, oi, oi! Quanto tempo, hein? Última vez que nós nos falamos, eu tava preparando, não, tava na fase final para entrega do meu projeto, que recebeu o nome do canal e do Instagram. Enfim, hoje eu vim compartilhar com vocês esse meu projeto, que por sinal foi muito bem criticado, como se diz, foi muito bem aceito pela banca, e a partir daí acabou que eu não tinha intenção de dar uma estendida e comecei a estender o projeto. Começou de uma simples especialização, uma simples, modo de dizer, né? E agora tá indo para outras e tentando, de alguma forma, deixar resquícios desse projeto na prática. Evidentemente, na minha vida, primeiramente, e depois passando aqui, de alguma forma, para vocês. Mas confesso que minha prioridade é prática. Rede social é sempre quando é possível. Mas enfim, a gente vai se adaptando e vai sendo possível sim. O que acontece, pessoal? Fiz aqui um esquema, vocês não vão conseguir ler, mas é só para dar uma clareada no início do vídeo e depois eu vou detalhar alguns aspectos, o qual eu também fiz um esqueminha aqui para não me perder, para ficar algo mais organizadinho aí na mente de vocês, na minha também, né? Eu resolvi apresentar o meu projeto porque pode ser que sirva de alguma inspiração aí, quem tem interesse nessa área do consumo consciente. Evidentemente que eu não vou falar todos os detalhes, porque tem muita gente picareta, é Ctrl+C, Ctrl+V. Então, se você está assistindo esse vídeo aí justamente pelo tema TCC, etc., fica você sabendo que talvez você pegue só uma ideia, mas não Ctrl+C, Ctrl+V. E o mais importante de tudo é o que a gente faz na teoria que tem como consequência na prática, né? Então, só esclarecendo, quando eu iniciei esse projeto, esse foi meu interesse. Vamos lá. Tema: sem plástico se possível enquanto é possível. Foi exatamente esse tema e foi muito, muito bem aceito. E eu nem imaginava utilizar o nome do canal no meu projeto TCC. Isso faz todo sentido, né? Sem plástico se possível. Esse foi como se fosse a tese, né? Enquanto é possível. Porque se não tiver as adaptações, a gente não sabe quanto tempo vai ser possível. O que eu trabalhei no meu TCC? Relação marcas-consumidores em torno dessa questão aí do consumo consciente. Marcas, principalmente os lobbies. Lobbies são aquelas marcas que dominam o mundo, vamos assim dizer. Você já sabe qual que é, eu não posso citar nome aqui. Mas é que tem um mercado a nível mundial. São os produtores de lixo iniciais. Então, as iniciativas têm que passar deles, têm que vir deles. Foi sugerida a economia circular e não a linear. Eu vou falar disso com mais detalhes. E depois passei para o lado consumidor. Peraí, não é o consumidor que tem que se adaptar. O consumidor já tem a vontade, já é propício às adaptações. Mas, se ele não encontra os meios de se adaptar, ele não vai se adaptar. Então, eu tipo que trabalho essa questão, ei, marca, ei, grupos que dizem que vão salvar o meio ambiente. Peraí, o negócio não é bem assim não, para de culpabilizar o consumidor. Porque mesmo os projetos que são criados aí para salvar o meio ambiente, que gira em torno dessa questão do consumo, eles mesmos vitimizam não, culpabilizam os consumidores. Então, eu critiquei sim a questão do lixo zero e eu sugeri quase lixo zero. E aí, o bom tema central aí mesmo do projeto foi esse, peraí, não é lixo zero não, é quase lixo zero. E fui abordando os argumentos, mostrei os argumentos. Fatores econômico, cultural, acessibilidade, a qualidade do produto. Dei uma pequena ênfase na questão do faça você mesmo, que tem lá as suas armadilhas. Sugeriu quase lixo zero. Depois, no final do projeto, eu vi que não podia parar por lá. Não é somente uma questão a nível consumidor, algo externo, mas interno, psicológico, comportamental. E o meu novo projeto aborda esse aspecto, a questão de sombras. Se você estiver bem, aí eu escrevi aqui, eu interno, consequência, o eu externo. Se você estiver bem interiormente, meu amigo, você vai consumir consciente naturalmente, sem essas imposições. E aí o tema desse próximo projeto é tais influências
a nível comportamental e psicológica nas atitudes de consumo. Ficou top, não? Ficou top. Agora vamos lá conversar aqui, ó. O que acontece? Foco. A mudança para ser impactante, ela tem que partir das marcas, dos lobbies, dos produtores de lixo, os primeiros produtores de lixo, os iniciais, perdão, os primeiros não, os iniciais, depois para os consumidores. E o que a gente vê? Consumidor. Ei, consumidor, você não recicla direito seu lixo? É você que escolhe esse produto? Peraí, muda seus hábitos. Aí a gente já entra na questão lá dos grupos, né? Lixo zero, nenenenê. Peraí. Calma aí, calma aí. Os consumidores, eles têm uma predisposição, no estudo eu abordei isso, para consumir consciente, mas encontra dificuldades. Quais são essas dificuldades? Os fatores econômicos. Geralmente os produtos, as marcas que se adaptam, criam produtos com conceito ecologicamente correto, biodegradável, etc, etc. Alguns produtos são mais caros, outros não, mas alguns são mais caros. E mesmo que não tem que ser mais caro, elas aproveitam do marketing verde e botam o produto mais caro. E isso limita para uma classe de consumidores. Então, mesmo que aquele consumidor pertencente a uma determinada classe econômica social tenha vontade de se adaptar, ele não vai conseguir se adaptar. O outro aspecto que eu abordei foi o cultural. Não adianta a galera ter dinheiro, os recursos financeiros, a consciência, e onde ela mora não tem nenhuma adaptação. Aí entra também o fator cultural. Eu tô dizendo isso aqui a nível não somente, sei lá, Brasil. Nível Europa, pelo que eu dei uma viajada aqui para analisar essa questão. Nível Europa e pelo que eu pesquisei pela internet, nível América Latina, States, Estados Unidos, etc. Essa questão econômica, financeira, ela é a nível mundial. Não pensam que aqui na Europa tudo funciona, não é bem assim não. Disse aí do fator cultural. Então aqui, por exemplo, eu encontrei muitos lugares que as pessoas têm grana, mas não têm as circunstâncias, os meios, não se adaptaram, não têm interesse de criar uma cultura de consumo consciente, embalagens biodegradáveis, produtos com menos agrotóxicos, alguma coisa desse gênero. A questão também da acessibilidade, encontrar, né, e incluir nessa também na questão cultural, encontrar os produtos com um conceito ecologicamente correto. E tipo, é importante, ao tanto que vai destrinchando, um consumidor tem várias categorias, né? Alimentação, vestuário, higiene, produto de limpeza. Ele pode querer se enquadrar em todos, mas pode ser que ele encontre próximo da casa dele, por exemplo, somente venda a granel. Não encontra produto de higiene, não encontra produto de limpeza. Então, para que colocar essa pressão toda no consumidor? Sendo que o aspecto, por mais que ele queira, às vezes vai ser possível só um aspecto. Então, assim, é uma mistura de variantes, não é só uma categoria, não é somente um foco, uma questão, não engloba todas, não vai englobar só uma ou duas, pelo que eu percebi, é praticamente todas. O outro aspecto que incluí aí nessa análise foi econômico, cultural, acessibilidade e qualidade. Não adianta o consumidor se enquadrar em todos esses aspectos e a qualidade do produto não for o que ele já estava habituado ou não for melhor. Porque se for pior, a tendência dele optar por um produto em embalagem plástica no lugar de um produto que se enquadra no conceito 100% biodegradável, etc., a tendência do consumidor é escolher o que é melhor. Principalmente questão de preço, né? A análise ali é um peso, preço, qualidade do produto. E, às vezes, é muito melhor você optar por um produto, mesmo que seja em embalagem plástica, que vai render muito, muito, muito mais tempo, do que um produto que é biodegradável, mas que não tem qualidade nenhuma ou baixa. Então, assim, para se adaptar, as marcas, para se adaptar, elas têm que ter a qualidade, manter a qualidade. Porque isso é um fator que impulsiona, um fator decisivo na escolha do consumidor. Esclarecendo, o plástico ele não é vilão de tudo. Eu não abordei o plástico porque tem muitas bandeiras aí, entre as bandeiras, que compram essa guerra, que o plástico é vilão, e o plástico não é vilão de tudo. O plástico vai continuar, provavelmente vai continuar, mas se adaptando. Tem muitos produtos que não tem como você
adaptar aí uma embalagem de madeira, de metal, principalmente insumos, né? Para as empresas que vão fabricar um produto, um cosmético, a matéria-prima, ela vem em embalagem de plástico. Porque se você colocar certos produtos químicos em embalagem de metal ou de madeira, ele altera a composição. Então, o plástico não é o vilão de tudo e eu esclareci isso também no trabalho. Sugestão, no caso das marcas. Ó, acabou economia linear. Economia linear é o quê? Tira os recursos da natureza, fabrica, ganha um lucro e o consumidor que se vira. É uma economia linear, não pensa no todo. Então, a economia circular, ela dá essa opção de pensar de maneira integrada. Ó, peraí, você tirou os insumos lá do meio ambiente, lá da natureza, e aí, o que você vai fazer para repor? Como que você vai fazer para utilizar menos recursos possíveis aqui? Porque você sabe, né, nas indústrias, etc., energia é um insumo que você está tirando do meio ambiente. Não é uma coisa mágica. Então, e aí? Tem como você mais otimizar? E aí entra a tecnologia. E a tecnologia chega otimizando esse processo. Então, acaba que utiliza menos energia. Hoje em dia estão tal dos painéis solares, etc. Assim como outros exemplos. Que está se adaptando. Pode ser que ainda não seja 100% eficaz, mas está se adaptando. E aí depois, esse seu produto vai chegar lá na mesa do consumidor, um exemplo na mesa. O que vai acontecer com as embalagens? Ah, não, minha embalagem aqui, ó, já adaptei, meu produto é possível, e a embalagem é 100% biodegradável e etc. Ah, não, minha embalagem não é biodegradável, mas ela pode ser reciclável. E é complexo isso também, não jogo a culpa diretamente somente nas marcas, porque mesmo se elas quisessem criar um processo tipo de coleta, olha consumidor, eu estou vendendo aqui um produto e você vai lá, compra o meu produto e depois você leva essas embalagens lá num centro de coleta da minha marca. Não é fácil, a questão da acessibilidade pesa muito. Não é acessível para o consumidor e acaba que aí vai para o meio ambiente. Então é um pouquinho complexo, mas está se adaptando. E é mais fácil, mais rentável para as empresas criar embalagens que biodegradável quando é possível. E a questão da reciclagem, ela não é 100% ideal. E assim eu abordei uma autora que fala dessa questão aí. Ei, o melhor não é reciclar, o melhor é não produzir lixo. Mas eu também critiquei, porque tem lá suas dificuldades. Então, voltando aí, o que é foco, vou falar o que é foco, porque hoje em dia essas empresas não se adaptam, não se adaptam a esse modelo, elas vão perder mercado. Então, a sugestão foi, invistam na economia circular, na economia de maneira integrada. E aí entra a questão dos designs, que você tem que pensar em uma... E aí, como que vão fabricar, então, embalagem 100% ecológica, E a questão da logística, aí entra a questão, o pessoal do design, né? Vamos criar aqui uma embalagem de certa composição, vamos mudar aqui o formato para que caiba mais na distribuição e aí a gente diminui a quantidade de combustível e isso e aquilo. Tem que pensar em tudo, desde a matéria-prima até o término do produto, que vai voltar ali para o meio ambiente. Então, a economia circular, ó, ela pensa em tudo. Aí eu abordei alguns aspectos. Então, aí... Passou a análise referente às empresas, fiz a análise, referente às empresas e os aspectos que os consumidores encontram como dificuldade, mesmo que eles tenham boa vontade em ser um consumidor consciente, assim como um aspecto que eles têm a tendência, que sim, o consumidor tem tendência a ser um consumidor consciente, mas depende muito das indústrias, das marcas, etc. Então, é uma relação mútua, não é uma relação que deve focar somente em um e outro, mas para gerar grandes impactos a curto prazo, a nível meio ambiente, tem que partir sim das marcas dos produtores, dos primeiros produtores de lixo. O que acontece? Depois fui criticar lixo zero. Peraí, o negócio não é assim não. É quase lixo zero. O negócio vocês vão entender por quê. Minha principal referência foi Bea Johnson. Bea Johnson é uma francesa que foi para São Francisco quando ela era jovenzinha. E de lá ela casou e etc, etc. E um certo dia, ela, peraí, isso aqui tá tudo errado. Aí ela começou a ver o estilo de vida dela, a questão de lixo produzido na casa, e ela engloba também a questão ela inclui também a questão do minimalismo. E essa questão de consumo consciente, ela tá um pouco, então eu acho total, ela tá relacionada com a questão do minimalismo também. E a Bea Johnson, ela diz que a reciclagem não é a melhor opção. A melhor opção é não gerar lixo.
Até aí eu concordo com ela. Então, a Bia Johnson, ela sugere 5 etapas para aderir a esse processo do lixo zero, que é recusar, reduzir, reutilizar, reciclar e compostar. Até aí é tudo lindo e maravilhoso. Só que não envolve variáveis a nível comportamental, psicológico, cultural. Lembrando, a Bia Johnson, um dia eu vou falar com detalhes dela em um vídeo. Antes dela chegar nesses cinco etapas para não produzir lixo nenhum, ela produziu muito lixo. Ela veio, ela admite isso, ela teve a oportunidade de experimentar, de ter não sei quantos carros, de ir no shopping comprar o que quiser, sem refletir, de ter vários cosméticos, de ir lá, encher 3 carrinhos no supermercado, voltar para casa dela. Ela cumpriu umas etapas na pirâmide de Maslow. Agora, chega para pessoa de classe C, D, E, F, G e por aí sucessivamente. A partir de hoje, é lixo zero. Você não vai poder consumir tal coisa, isso e aquilo, e aquilo, e aquilo. Porque o melhor é assim. Como que você vai chegar a nível comportamental e psicológico em pessoas que pertenceram classes que durante a vida dela, grande parte da vida dela, ela teve no seu subconsciente registrado o sonho americano de consumo. E aí essas pessoas ascendem economicamente, agora eu posso experimentar aquela sensação que é vendida para o mundo todo. E aí, como você vai convencer essa pessoa? Não, agora você não pode, porque o ideal é assim. Então envolve fatores, estou entrando assim só nas beiradas, sabe? Então envolve fatores que vai muito além do externo. É cultural, é psicológico, é mental, envolve questão de sombra, tudo a nível aí do ser humano, assim, do eu interno. Então, para se tornar um consumidor consciente, tem que estar bem o eu interno para transparecer no eu externo. E aí é natural, não é forçado. Então, muita coisa que surge por aí, em prol dessa bandeira, salvar o meio ambiente, etc, etc, só vê o externo, não vê o interno. Então, eu citei esse aspecto. Vocês viram aí a questão cultural quanto é forte, né? Porque a América Latina, principalmente, ela baseia na cultura americana e é na parte ruim, que é a questão do consumo exacerbado. Então, assim, é muito mais fácil para uma pessoa se adaptar a tais conceitos, lixo zero, se ela experimentou o excesso do outro lado, do que para uma pessoa que nunca experimentou e almeja um dia experimentar, se dar conta de que o sonho de consumo americano não é o ideal. Então, envolve essas variantes. E, para finalizar, outra questão que, na conclusão desse meu trabalho, que trouxe essas reflexões, né, aí do sonho do consumo americano, que está internalizado no inconsciente das pessoas pertencentes a classes menos favorecidas, é que você começa a analisar e você percebe que a desigualdade ela é um equilíbrio necessário, enquanto não há mudança de crença no que tange essa questão do consumo. Porque se todo o mundo, tivesse as condições financeiras de consumir como o padrão americano dita, padrão americano de consumo, provavelmente não existia o que existe ainda hoje. Então imagina, né? Então a desigualdade ela é um mal necessário? Por enquanto é o que parece, não que seja minha vontade, jamais. Mas se você analisa assim a questão do poder e quem chega nas classes altíssimas, você percebe que provavelmente consciente ou inconscientemente elas sabem sim dessa questão do manter o equilíbrio. Então, elas, principalmente assim, acredito eu, o topo da pirâmide não vai fazer certas adaptações pensando na base da pirâmide, não. Então, elas sabem sim essa questão do manter o equilíbrio de maneira desigual. Porque para ter um equilíbrio a nível mundial, o topo da pirâmide tem que fazer algumas adaptações. E assim sucessivamente, a classe média alta, a classe média mesmo, ela tem que fazer algumas adaptações para que as classes baixas, extremamente baixas, possam beneficiar de uma vida digna. Então, tem muita coisa por trás dessa questão consumo consciente, salvar meio ambiente. Não é bem assim, não. Então, você que está acompanhando meu canal aí,
a fim de ter ideias para se adaptarem, para contribuir para salvar o meio ambiente, saibam que nós não vamos salvar o meio ambiente dessa maneira, não. Não é desmotivando que eu tô falando isso. É você fazer suas adaptações porque você se sente bem. E não por um ideal, por uma ideologia. Porque a gente só vai ter mudanças a curto prazo e de impacto se as marcas se adaptarem em peso. Do contrário, desculpa a expressão, mas são galinhas catando milho. Uma aqui, outra lá, outra aqui, outra lá. Não vai ter efeito nenhum. Aquela história poética do beija-flor, peraí. Que o beija-flor, de pouquinho em pouquinho, cada beija-flor joga um pouquinho de água e apaga a floresta. Isso aí é história fantasiosa. Para camuflar onde a gente realmente tem que ir. Ei, peraí. Não é beija-florzinha aqui que vai jogar água na floresta para apagar o fogo, não. Traz logo um helicóptero, que são os lobbies, cheio de água e apaga esse fogo imediatamente. Figurativamente falando. Que eu sei que provavelmente muitos de vocês já escutaram a historinha do beija-flor, né? Tinha um incêndio, ninguém queria ajudar, aí uns beija-florzinhos começou de pouquinho em pouquinho, cada um levando água e isso e aquilo, até que o incêndio acabou. Não, isso é historinha da carochinha. As marcas têm que se adaptar, os grandes têm que se adaptarem e a ação vai começar deles para ter impacto. Se você quer continuar aí com as suas ações, é porque é bom para você. Não pense em salvar o mundo, é bom para você e é bom mesmo. Outra, a gente tá fugindo do sistema, não tá dependente dessa galera, desse povo que controla tudo e tal. Eu sou super feliz com as adaptações que eu tenho feito, mas tem coisa que ainda não é possível. O meu corpo sente os efeitos, principalmente no que tange cosmético, né, shampoo, coisa que ditam que nós, principalmente nós mulheres, temos que fazer. Não, tô muito bem com as coisas que eu achava que tinha que ter antes, um antes bem passado, e que hoje eu não tenho. Estou super feliz, estou super natural e a verdadeira beleza é aquela que sai de dentro para fora e se exprime naturalmente, não é aquela coisa artificial. Então vai muito do que você realmente é, antes de querer adotar qualquer pegada, desculpe a expressão, mas qualquer pegada nesse cunho, lixo zero, menos plástico e etc. É sem plástico se possível e enquanto é possível. Talvez num dia que não for mais possível, eles se movimentam seriamente e aí tudo muda novamente. E de maneira positiva e drástica. Mas enquanto tá visto que é possível, que tem insumos a ser utilizado e etc, etc, vão usando. Mas enfim, pessoal, provavelmente a gente vai se falar mais. Inteligente é a marca que já está se adaptando, porque os consumidores têm sim tendência a serem consumidores conscientes e conforme isso vai aumentando a competitividade, conforme mais marcas vão surgindo, e não estou dizendo das que se adaptam, que as que eram para se adaptar, que são os lobbies, as grandes marcas, estão a passo de tartaruga, com todo respeito à tartaruga, mas está surgindo pequenas marcas com um conceito ecologicamente correto. E isso é a nível mundial. E isso, querendo ou não, prejudica sim a competitividade das grandes marcas. Então, ou elas não vão ter escolha, vai chegar uma etapa que elas não vão ter escolha. Ou elas se adaptam realmente, ou elas vão perder mercado. Porque os consumidores de hoje em dia não são mais ignorantes como aqueles do ano de 1960, daquela época em que foi fácil a manipulação. Hoje em dia, temos acesso a mídias. A gente pode ler o que quiser, o nosso poder de escolha. E com tanta informação disponível, a gente acaba tornando-se também consciente. Embora pareça que não, mas a gente está se tornando cada vez mais consciente. É tudo uma questão de tempo. Não estresse querendo salvar o mundo. Seja sem plástico se possível, primeiramente para você, para sua qualidade de vida. E o restante é consequência. E é isso aí. Até o próximo vídeo. E qualquer coisa estou disponível aí. Envia comentários e a gente vai se falando.